Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, dessa vez mais um vocabulário filosófico e com a palavra frônesis. Você pode encontrar a palavra frônesis escrita assim ou assim. Essa é uma palavra de origem grega, mais uma vez, e que significa sabedoria. Mas dessa vez, não qualquer tipo de sabedoria, já que no grego também existem outras palavras que significam a mesma coisa. Por exemplo, Sofia. A sabedoria frônesis é a sabedoria da virtude do pensamento prático, e quem distinguiu ela assim foi Aristóteles. E é a partir da teoria de Aristóteles que a gente vai entender o conceito. Mas antes, aquele pedidinho de coração, Se inscreva no canal. Muitos de vocês vêm aqui, conferem o nosso conteúdo, gostam do nosso conteúdo, mas não têm se inscrito. E dessa vez a gente precisa muito de você para se inscrever no canal. O nosso canal precisa alcançar aí a meta de 30 mil inscritos o quanto antes. E a gente conta com vocês. E depois, aquela curtidinha, aquele comentário e o compartilhamento de sempre. Agora então vamos falar de frônesis, Para isso a gente precisa entender então onde esse conceito foi articulado pelo filósofo Aristóteles, que colocou essa ideia na filosofia dele. Vamos falar então de Ética a Nicômaco. Essa é a obra bem mais acabada sobre a ação humana quando a gente está falando de antiguidade e de Grécia Antiga. Aristóteles escreve esse livro para pensar a ação humana de forma imanente, ou seja, sem interferência de essências ideais e de coisas que estão fora da realidade, como já propusera antes Platão, E de maneira também autônoma, colocando o próprio sujeito como centro da decisão e da liberdade da ação. Por isso, Aristóteles critica os pensadores, que vieram antes dele e que já vinham, e já viam, na verdade, na ação humana só um domínio de aplicação para princípios que eram exteriores ao homem. Ou seja, ele critica a ideia, por exemplo, de que são os deuses do pensamento trágico que influenciavam na ação humana, ou que eram as ideias platônicas, como eu falei, que influenciavam na ação humana, ou mais pragmaticamente, de que as técnicas da retórica, dos sofistas, que deveriam influenciar na ação humana. Nada disso. A ação humana deveria ser definida por ela mesma. Ele define a ação humana em duas características principais. Primeiro, como um movimento que tem seu princípio no próprio ser humano e que depende do próprio ser humano, nada de fora. E assim, então, algo que vem da deliberação, da decisão do ser humano. E em segundo lugar, ele fala que a ação tem fim em si mesma. Ou seja, a ação não produz nada fora dela mesma e não pode ser pensada como uma simples estratégia para outra coisa, como um meio. A conclusão disso, o bem como algo que vem da ação, como algo praticável. O bem para Aristóteles não é universal e não dá para fazer uma ética, ou da ética uma ciência exata. Nas palavras de Aristóteles, o ser humano prudente é aquele que age como convém. Peraí. Mas como é que se age como convém? Agindo sabiamente? Isso, agindo com sabedoria. Para Aristóteles, então, a parte racional da alma se divide em duas faculdades racionais. A faculdade científica ou contemplativa e a faculdade calculativa. É nesse lugar racional da alma, que tem duas funções ou duas partes, é onde estão as virtudes dianoéticas, ou em outras palavras, as capacidades de conhecimento possíveis para essa alma racional. Ou resumindo tudo isso, essas são as virtudes do pensamento. A primeira, como eu falei, que é a científica, ela faz com que a gente conheça as coisas invariáveis, universais. E a virtude responsável por essa atividade é a sabedoria chamada de sofia, uma sabedoria mais intelectual. A segunda, que é a calculativa, trabalha com o que é contingente, aquilo que muda. E é aqui que opera então a outra sabedoria, a frônesis, a virtude de sabedoria prática ou o discernimento. Então, agora que eu dei o contexto, falando propriamente da frônesis, a gente vai falar de uma capacidade de deliberar sem métodos específicos e nem universais, sem fórmulas, sem nada. Apesar disso, ela tem que agir buscando
conviver bem com os outros homens e também buscando em situações específicas coisas que vão caminhar para o bem. Mas essas situações específicas não dão para prever, né? A frônesis, então, é uma inteligência, né? Só que dessa vez uma inteligência prática, capaz de ver o que é bom e o que é mal para o ser humano em situações singulares e imprevisíveis. Essa é a sabedoria adquirida com a vida, com a experiência, elaborada a partir de erros e de acertos. Portanto, um jovem provavelmente vai ter menos frônesis do que uma pessoa mais velha, mais adulta. Porque essa pessoa mais adulta, mais velha, ela passou por mais situações em que pôde pôr à prova a sua sabedoria e ir burilando na prática aquilo que pode ser levado para o bem e aquilo que não pode ser levado para o bem. Portanto, quando a gente escuta dos mais velhos assim: menino não, né? Pessoa, fulano, calma, eu sei o que eu tô te falando. Isso significa que ele tá dizendo pra você: eu tenho uma sabedoria prática e você não tem ainda, porque você precisa viver muita coisa. Bom, e aí? Como é que anda a sua frônesis? Como é que anda a sua sabedoria prática? Tá tropeçando mais do que caminhando? Tá acertando? Tá errando? Como é que tem sido? Conta aqui pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa mais uma vez, vou lembrar, a sua curtida aqui embaixo, sua inscrição super importante. Aqui no final vão aparecer 2 outros vídeos sobre Aristóteles para você entender melhor a filosofia do autor. Aqui embaixo tem um link especialzinho para você que é do nosso site filosofares.com.br. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau!